Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, sou o professor Miguel. Vamos trabalhar a disciplina Matemática Básica e Aplicada. Estou aqui no campus Zona Norte do IFRO, estou no estúdio. Ao fundo tem uma parede branca com pontos interligados. Ao lado tem uma parede branca escrito EAD, mudando realidades. Vou iniciar minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, careca, estou vestindo uma camisa manga longa azul, uma calça cinza e um sapato preto. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo falando sobre a porcentagem, que é um dos assuntos com maiores aplicações no comércio em geral. O objetivo de hoje é conceituar porcentagem, fazer cálculos envolvendo a porcentagem e resolver problemas práticos de porcentagem. Vamos iniciar com uma situação problema. Consideremos os valores do produto interno de dois países, A e B, em bilhões de dólares em 2 anos consecutivos, que chamaremos de 0 e 1. Então, eu tenho dois países, A e o país B, e vamos exemplificar aqui o nosso estudo de porcentagem. No ano 0, o país A teve um PIB, que é o Produto Interno Bruto, de 400 bilhões de dólares. No ano 1, teve um PIB de 432 bilhões. A diferença, então, foi de 32 bilhões entre o ano 1 e 0. O país B teve um PIB no ano 0 de 600 bilhões, no ano 1 de 642 bilhões, tendo assim uma diferença entre os PIBs de 42 bilhões para o país B. Então, nós vamos colocar esses valores em uma razão. Razão entre o crescimento do PIB e o PIB do ano 0. Então, para o país A, nós teremos a diferença 32 e no ano 0 teve um PIB de 400 bilhões para o país A. Para o país B, há uma diferença de 42 bilhões e no ano 0 teve um PIB de 600 bilhões. Isso para o país B. Uma das maneiras de compararmos essas razões consiste em expressarmos ambos com o mesmo denominador. Por exemplo, 100. É interessante para nós expressarmos essas razões tendo como o denominador o valor de 100, o valor igual, 100. Como faremos isso? Vamos usar uma proporção para o país A e para o país B. Então, o que nós teremos? 32 está para 400, assim como x está para 100. Fazendo as contas aqui, nós teremos que o valor de x vale, para o país A, vale 8. Portanto, a razão vale 8 para 100. 8 está para 100. Para o país B, faremos o mesmo procedimento. Nós teremos 42 está para 600, assim como 100, aliás, x está para 100. Fazendo as contas aqui, fazendo as devidas simplificações, então nós teremos que x vale 7. Portanto, a razão vale 7 está para 100. No país A, nós achamos 8 está para 100. Dessa forma, concluímos que o país A teve uma razão ou uma taxa maior de crescimento do PIB. Essas razões de denominador 100 são chamadas razões centesimais, taxas percentuais ou simplesmente de
porcentagens. Então, toda vez que nós fizermos essa transformação e colocamos um denominador 100, nós teremos então uma taxa de porcentagem ou percentagem. As porcentagens costumam ser indicadas pelo numerador seguido do símbolo, esse símbolo aqui que a gente usa muito. Esse aqui nós vamos ler esse símbolo %. Assim, a taxa percentual de crescimento do PIB do país A foi de 8% e a do país B foi de 7%. As percentagens ou as porcentagens também costumam ser expressas sob a forma de decimal, obtida dividindo-se o numerador por 100. Essa é a maneira habitual quando se utiliza uma calculadora, que nós vamos usar muito. Precisamos muito de uma calculadora para fazer certos cálculos. Então, por exemplo, 3% você vai representar como 3 está para 100. 3 está para 100. Dividindo esse valor na calculadora, 3 dividido por 100 dá 0,03. Ou seja, 3% equivale a 0,03. 27,5% é a mesma coisa que 27 está para 100. Que fazendo essa divisão, nós teremos 0,275. 0,275. 32% é a mesma coisa que 32 dividido por 100. Ou 32 está para 100. Fazendo essa conta, nós teremos 0,32. 250% é a mesma coisa que 250 dividido por 100. Que, fazendo essa divisão, simplificando-se, nós teremos 2,5. Agora eu quero o contrário. Eu quero transformar fração em percentual. Queremos fazer o caminho inverso. No primeiro exemplo, eu tenho 3/4. 3/4 em percentagem ou percentual será quanto? Então, fazendo a divisão 3 dividido por 4, eu terei 0,75. 0,75 equivale a 75%. O que houve aqui? Nós simplesmente multiplicando 0,75, nós multiplicamos por 100, que dá 75%. Outro exemplo, 8 está para 50. Aqui nesse caso, o que foi feito? Nós multiplicamos tanto o antecedente como o consequente por 2. Quando você multiplica 8 por 2, dá 16. 50 vezes 2 dá 100. Então, 16 está para 100, nós representamos como 16%. Por quê? Porcentagem é quando eu tenho uma razão de denominador 100. 45 está para 18. Em porcentagem, será quanto? Então, nós vamos dividir. 45 dividido por 18 dá 2,5. 2,5 vezes 100 vai dar 250%. Repare que nós estamos sempre fazendo o produto vezes 100, porque eu quero expressar essa razão em porcentagem ou percentagem. O outro exemplo, 14 está para 42. Simplificando-se também, eu tenho 1/3. 1/3, quando eu divido na calculadora, dá uma dízima periódica, 0,33333, que, fazendo-se as simplificações e multiplicando por 100, ela pode ser expressa como 33,33%. Repare que sempre nós vamos fazer o produto por 100. A porcentagem pode ser utilizada quando queremos expressar alguma quantidade como porcentagem de um valor. Suponhamos que um produto custava R$80. Foi vendido com desconto de 5%. O desconto de 5% sobre 80 corresponde à divisão do preço por 100.
tomando 5 partes, isto é, 5% de 80 equivale a fazer o seguinte, nós vamos multiplicar 5 sobre 100 vezes 80. É sempre um produto. 5 sobre 100 vezes 80 vai dar o valor de 4. Então, 4 representa 5% de R$80. Então, nós simplesmente calculamos a porcentagem desse modo. De modo geral, A% de X corresponde a multiplicar A sobre 100, ou A está para 100, por X. Vamos a um outro exemplo. Um investidor comprou um terreno por 15 mil e vendeu-o um ano depois por R$18.750. Qual o lucro em porcentagem do preço de custo? Ora, custou para ele 15 e ele vendeu por 18.750. A primeira coisa, vamos calcular qual foi o lucro dele em reais. Ora, se custou para ele 15 e ele vendeu por 18.750, você faz a subtração. O preço de venda, que é 18.750, menos 15. Então, esse valor de 3.750 é o lucro. Então, o lucro em porcentagem do preço será... Observe aqui que a porcentagem nós vamos expressá-la como uma proporção também. Então, o terreno custava 15 mil. 100% do preço do terreno era 15 mil. 3.750 representa quanto por cento do preço de custo? Então, aqui nós vamos aplicar o princípio fundamental da proporção, né? Nós vamos fazer extremos vezes meios. Então, nós teremos 15 mil vezes x vai ser igual a 3.750 vezes 100. Fazendo essa conta aqui, nós teremos, então, simplificando-se também, nós teremos 375 dividido por 15, que será 25%. Ou seja, ele vendeu o terreno com um lucro de 25%. É isso que nós acabamos de calcular. Vamos para um outro exemplo. Uma corrente de ouro, cujo preço de tabela é R$360, é vendida com um desconto de 15%. Qual o preço após sofrer o desconto? O desconto, então, será 15%. Olha, repare como é que nós estamos expressando 15%. É 15 sobre 100, vezes o valor lá da corrente de ouro, que era 360. Quando nós fazemos esse produto, então nós teremos o valor de R$ 54. Esse aqui é o preço de desconto. Então, para achar o preço que foi pago, você vai subtrair 360 menos o desconto que nós calculamos de R$ 54. Logo, o preço que foi vendido com o desconto já foi de R$ 306. Um outro exemplo que eu quero trabalhar com vocês. Uma geladeira é vendida por R$ 1.200. Isso é muito comum no comércio, né? Existe o preço à vista e se você pagar parcelado, é um outro preço, né? Ainda mais nos dias de hoje com o Pix. Se for no Pix, é mais barato, né? Essa geladeira sofreu um acréscimo igual a 8% desse preço, quanto passará a custar? Aqui nesse caso, ela vai ser vendida com um acréscimo de 8%. Vamos calcular então. O preço original é R$ 1.200. Então nós temos que calcular 8%. Olha a maneira que nós vamos expressar 8%. É 8 está para 100, vezes 1.200. Então, 8% significa para nós, em decimal, 0,08 vezes 1.200. Então, esse produto terá valor de R$ 96. Como é um acréscimo, então você, ao invés de diminuir, você vai somar 1.200 mais R$ 96.
Então, vai ser o total que você vai pagar, porque vai pagar com um acréscimo de R$ 1.296. O outro exemplo que eu quero trabalhar com vocês. Uma televisão foi vendida com um desconto de R$ 42, sendo esse valor igual a 3,5 do preço original. Ou seja, R$ 42 equivale a 3,5 do valor original, do preço original. Qual o preço da televisão após esse desconto? Aqui nós vamos expressar novamente a porcentagem como uma regra de 3. Ora, o que ele falou para nós? Que 3,5% equivale a R$ 42. 100% da TV, preço original, quanto que é? É o X que eu quero encontrar. Então aqui nós teremos uma regra de 3. Aqui nós reduzimos essa regra de 3 a uma proporção. O princípio fundamental da proporção diz para multiplicar extremos vezes meios. Então nós teremos 3,5x é igual a 100 vezes 42. Então 3,5x vai ser igual a 4.200. Fazendo essa divisão aqui, 4.200 dividido por 3,5, porque 3,5 está multiplicando, vem dividindo. Essa divisão aqui vai dar então um valor de R$ 1.200. Ou seja, o preço da televisão após o desconto em reais será de 1.200 menos 42. Porque 42 foi o desconto dado. Então nós teremos 1.200 menos 42 reais, será o valor de R$ 1.158. Aqui um outro exemplo muito interessante. Uma camisa custava R$ 90. E depois de um acordo entre comprador e vendedor, foi vendida por R$ 79,20. Qual o desconto? Qual a taxa de desconto? Eu quero saber nesse exercício, nesse exemplo, qual a taxa percentual de desconto que o comprador ganhou. Então, a primeira providência nossa será calcular esse desconto. Ora, custava 90, você pagou R$ 79,20. Então, o seu desconto foi de R$ 10,80. Logo, a nossa regra de 3 fica assim. R$ 90 representava o valor total, 100%. R$ 10,80, que foi o desconto que você ganhou, representa quantos por cento? Aqui também nós vamos aplicar o princípio fundamental da proporção, nessa regra de 3. Multiplica os extremos vezes os meios. Extremos vezes meios. Então nós teremos 90x vai ser igual a 100 vezes R$ 10,80. Esse produto vai dar R$ 1.080. 90 está multiplicando, passa dividindo. Então, feita essa divisão, nós teremos então um valor de 12% de desconto. Ou seja, R$ 10,80 representa 12% em relação ao preço original. Mais um exemplo. O seu Manuel contratou um advogado para receber uma dívida cujo valor era de R$ 10.000. Por meio de um acordo com o devedor, o advogado conseguiu receber 90% do total da dívida. Supondo que o seu Manuel pagou ao advogado 15% do total recebido, quanto dinheiro lhe restou? Quanto vai sobrar para o seu Manuel? 10 mil era o valor original. Ele só recebeu 90%. Então você vai fazer o produto. 10 mil vezes 90%. Então, nós temos o valor de R$ 9.000. Desses R$ 9.000, ele vai pagar 15% para o advogado. Então, 9.000 vezes 15%, que dá o valor de 1.350. Ou seja, dos 9.000 que o seu Manuel ia receber, ele vai pagar ao advogado 1.350. Você tem que fazer essa subtração. O seu Manuel vai receber, então, no final, R$ 7.650.
porque ele recebeu apenas uma parte dos 10 mil e, além disso, ele pagou para o advogado 15% em cima dos 90% que ele recebeu. Um outro exemplo, o jovem Israel trabalha numa sapataria. Ele gasta do seu salário 25% no pagamento do aluguel da casa que mora. 25% do salário dele vai para pagamento do aluguel. 1 sobre 10, ou 1 está para 10, ele gasta do salário na compra de vale-transporte. 15% do seu salário ele gasta na prestação de um aparelho de TV, que ele comprou recentemente. Sobra ainda para o Israel R$840. Qual o salário de Israel? Nesse caso, nesse exercício, nós vamos expressar tanto a porcentagem quanto a razão, nós vamos expressar em função do salário dele. Então vamos lá. O 100% do salário, vamos representar por S. 25% vamos colocar em porcentagem, é 0,25. 1 sobre 10 equivale a 0,1. Então nós vamos ter a seguinte equação. 0,25 que ele gasta com aluguel, 0,25 do seu salário, 0,1 ele gasta com vale-transporte, 0,15 é a prestação da TV que ele comprou e ainda sobra 840. Tudo isso somado tem que dar o salário dele de 100%, que é o S de salário dele. Nós vamos aqui fazer a soma. 0,25 mais 0,1 mais 0,15 dá 0,5 S, mais 840, que é igual a S. Esse 0,5, ele está mais, passa para o outro membro, menos. Quando você subtrai S menos 0,5S, você tem um valor de 0,5S. E agora, 0,5 está multiplicando, passa dividindo. Então aqui foi um erro, tá? Um erro meu, tá, pessoal? É 840 dividido por 0,5. Logo, o salário do Israel é R$1.680. Então, observe que nesse exercício nós utilizamos porcentagem, a parte decimal, tudo isso para encontrar o valor do salário do Israel. Hoje nós estudamos porcentagem, nós falamos sobre aumento e desconto usando porcentagens. Fizemos vários exercícios com porcentagem, aumentos e descontos. Aqui nós temos as referências básicas, tá? Você pode consultar. As referências complementares, tá? Até a próxima aula e eu aguardo todos vocês para continuarmos o nosso estudo de matemática básica e aplicada. Até a próxima, pessoal! Educação à distância, mudando realidades.